Hoje eu quero falar de um caso que me entristece muito, muito. Enfim, bastante tempo atrás, já não sei dizer quando exatamente, Romeu Tuma Júnior, filho do senador, então secretário nacional do Ministério da Justiça, saiu do governo e ficou muito deprimido. Essa saída tinha sido, em boa parte, provocada por pressões da mídia nativa e apontava para as relações do Romeu Júnior com um cidadão chinês acusado de contrabando. Já o Romeu achava que as razões eram outras, ou pelo menos iam além dessa razão inicial, e residiam no fato de que ele havia, lá pelas tantas, como secretário nacional, determinado a apreensão dos bens, o bloqueio dos bens de Daniel Dantas, o banqueiro do Opportunity, fora do Brasil, à sombra da célebre Operação Satyagraha. O próprio comportamento do Daniel Dantas em função dessa operação, conduzida pela Polícia Federal. O caso Battisti, por incrível que pareça a ligação, em função da presença de um elo chamado Luiz Eduardo Greenhalgh, um importante petista, e, ao mesmo tempo, advogado tanto do banqueiro quanto do terrorista assassino, o célebre Cesare Battisti, que goza de um asilo no Brasil totalmente imerecido e até constrangedor. O Romeu Júnior estava muito, muito deprimido, e eu estava com ele, e comigo estava também Paulo Henrique Amorim, e ambos dissemos a ele: põe por escrito essa história, se você quiser. Nós podemos fazer uma entrevista a partir dela. Ele achou a ideia muito boa. O desespero dele estava motivado também pela certeza de que o pai dele, com a saída dele do governo, tinha sofrido um impacto fatal, decisivo, para que ele acabasse morto antes do previsto. Então ele disse que achava ótima a ideia, como disse, e partimos para uma série de entrevistas. O Paulo Henrique, na verdade, por razões de trabalho dele, de estar envolvido em outras aventuras jornalísticas, remeteu para nós uma lista de perguntas, todas relacionadas com a atividade do senhor Daniel Dantas. E nós, digo nós porque agregou-se à operação Sérgio Lírio, redator-chefe desta revista, e começamos a desenvolver uma série de entrevistas que se davam às segundas-feiras, na redação de Carta Capital, longas entrevistas, trabalhosas, e essa operação alongou-se por bem mais de um ano. Lá pelas tantas, surge na internet a informação de que Romeu Júnior está preparando um livro juntamente com o jornalista
Tognoli. A coisa surpreendeu o Sérgio Lírio, que deixou um recado na secretária eletrônica do Romeu Júnior, dizendo: mas como isso é possível? O que está fazendo? Como é que é? Romeu Júnior ofendeu-se terrivelmente com essa história. Disse que era inacreditável que Sérgio Lírio pudesse duvidar da honra dele, da lisura de comportamento dele, da honra. Eu pedi desculpas e disse: não, mas é claro, imagine, foi um deslize do Sérgio. Mas não é que o Sérgio estava certo naquela oportunidade, que já remonta a muitos meses atrás. Mas o Romeu Júnior, depois de desmentir essa informação da internet, continuou a me informar que havia umas correções a serem feitas em relação a um ou outro ponto da longa entrevista, que Sérgio e eu já tínhamos produzido, já estava tudo pronto. Mas ele queria fazer uns retoques e estava prevista uma introdução dele para esse livro entrevista. Então eu comecei a cobrar essas sugestões de alteração aqui e acolá, e o texto dele para a introdução do livro. Falamos disso ainda um mês atrás. Ele nada me disse a respeito do que iria acontecer. Eu estive viajando por 2 semanas e, de volta da viagem, fui surpreendido pela publicação de uma matéria jornalística acompanhada por uma entrevista do Romeu Júnior, publicada pela revista Veja, a qual, diga-se, perseguiu o próprio Romeu com uma ferocidade inaudita quando veio à baila a relação dele com o tal contrabandista. A revista Veja essa que, além de tudo, publicou, vejam só, os estranhos caminhos desse enredo singular. Publicou um dossiê do Daniel Dantas, fornecido pelo Daniel Dantas, sobre contas brasileiras em Cayman, que o Daniel Dantas conhece de cor e salteado, evidentemente. Então, entre os apontados como titulares dessas contas, além do próprio presidente da República, então presidente da República, o nosso querido Lula, havia também um belo espaço para o senador Romeu Tuma, sênior, o pai. Pois então, na própria Veja, surge essa matéria com Romeu Tuma Júnior para vulgarizar a saída iminente do livro dele, para torná-la pública e reforçá-la numa versão que absolutamente não coincide com aquilo que nós colhemos durante essas entrevistas das segundas-feiras. Pelo menos não coincide em largas partes, porque acrescenta bastante e porque aduz motivos novos, conta histórias até então não contadas, provavelmente graças à pena feliz do jornalista Tognoli. Se eu quero deixar claro isso, no fundo, que me cabe dizer nesse momento,
Se o Romeu Júnior tivesse chegado e tivesse dito a Sérgio Lírio e a mim que nós não poderíamos endossar certas declarações dele, certas acusações dele, ou por falta de provas, ou porque não poderíamos concordar com elas, se ele tivesse chegado a isso, para sustentar a necessidade dele de desferir uma saraivada a 360 graus, eu teria entendido, eu teria dito, pois não, claro, imagine, a decisão é sua, o livro é seu, então escolha à vontade. Nada disso foi dito. Então, por 2 anos, Romeu Júnior foi entrevistado duplo, para usar uma expressão assim meio policialesca, e de uma forma estulta, parva, eu diria até mesmo translocada e totalmente inútil, evidentemente.